Poderosos hábitos de Jesus. Uma imersão na personalidade e no comportamento de Jesus Cristo. Autor Charles Portela. Um livro sobre teologia. Prefácio. Sem sombra de dúvida, a vida de Cristo é marcada por milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando observo a maneira como o Filho de Deus viveu, percebo que ele desenvolveu hábitos tão poderosos quanto a sua vida sobrenatural. Hábitos estes que revelam e inspiram princípios acessíveis a serem compreendidos e praticados por qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. O Deus que habitou entre nós revelou o caráter divino e santo, mas com fragilidades humanas. Eu explico. Quando me refiro às fragilidades humanas, me refiro ao fato de que Deus enviou seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Já aqui no começo desse livro deixo claro que mesmo Jesus, estando na carne, fraca e suscetível ao pecado, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. 1 Pedro capítulo 2, versículos 22. Jesus não somente morreu por nossos pecados, como ele venceu o pecado na própria carne, jamais cometendo pecado algum. Jesus venceu o pecado na cruz, mas também venceu o pecado na carne, ou seja, ele venceu o pecado em vida, com seu estilo de vida e seus hábitos esmerados. Percebemos que o Jesus poderoso em sinais e milagres também chorou, se alegrou, cantou, se agitou, ficou irado e triste até a morte. Seu modelo de comportamento não espelha uma perfeição blindada às oscilações e os sofrimentos da alma humana. Repito, a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecar. Somente como um homem, Jesus poderia sofrer a penalidade dos pecados da humanidade, mas apenas como Deus poderia oferecer a si mesmo como sacrifício puro e perfeito pelo pecado, e ainda ressuscitar, justamente por nunca ter pecado. Em síntese, os milagres, curas, sinais e prodígios revelam o poder divino em Cristo, mas seus hábitos revelam o caráter divino em Cristo. É impossível estudar seriamente a vida de Cristo e não ficar profundamente maravilhado e quebrantado. Seu estilo de vida libertava as pessoas que esbarravam em seu caminho. Muitos disputavam para, ao menos, tocar em suas vestes. Sua personalidade cativante e ousada atraía multidões para ouvi-lo falar. Sua passagem em breve pelas terras de Israel não fez de sua vida algo irrelevante. Pelo contrário, Jesus dividiu a história em antes e depois dele, impactando zilhões de pessoas ao passar dos séculos. Nunca ninguém em tão pouco tempo, com tão pouco recurso, produziu uma influência tão imensa. Jesus irrigava os solos áridos da alma das pessoas que cruzaram seu caminho, fazendo frutificar a fé, a verdade, a esperança e o amor. Em 3 anos, ele fez mais do que qualquer personalidade histórica. Ninguém jamais produziu tamanho impacto como Cristo. Aliás, está escrito que se fossem colocados em livros todos os seus feitos, não caberia em toda a terra a quantidade de livros a serem escritos. João capítulo 1, versículo 25. Essa declaração é considerada por alguns teólogos como uma hipérbole do apóstolo João. Eu particularmente reconheço como uma afirmação literal. De qualquer modo, é uma afirmação que com certeza expressa a vastidão imensurável da obra realizada por Cristo entre as pessoas. De fato, ele não viveu em vão, e sua vida poderosa está respaldada por hábitos simples, por um estilo de vida simples que todos podemos praticar. Afinal de contas, Jesus disse aos seus discípulos que poderiam fazer obras tais e ainda maiores do que as dele. João capítulo 12, dos versículos 12 a 14. Ele afirmou ser glorificado quando seus discípulos fossem frutíferos. Apesar de reconhecer que praticar os hábitos de Jesus não significa garantia de recompensas imediatas e egoístas ou de que tudo vai dar certo na vida, porque os hábitos de Cristo não anulam as aflições,
a imprevisibilidade e periculosidade da vida, mas garantem a formação do caráter de Cristo naqueles que o seguem de verdade, sendo uma evidência do discipulado e santificação. Mas aqui está o vetor que direciona e impulsiona a reflexão deste livro. Jamais poderemos desejar produzir obras semelhantes às de Cristo, sem contudo desejarmos também seu estilo de vida. Jesus não produziu nada que não fosse um reflexo do seu próprio caráter. Em suma, esse parece ser o maior desafio e, ao mesmo tempo, o maior legado do cristianismo, porque concluí que para fazer as obras de Cristo e sermos frutíferos como Ele, antes é necessário viver como Ele viveu. E para viver como Ele viveu, é preciso de renúncias e intencionalidades, que abram caminho para o florescer de hábitos que expressem o caráter de Cristo em nós, ainda que existam objeções, perseguições e aflições. Por isso escreveu o apóstolo Paulo: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Introdução. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. O manual de fé e prática do cristão é a Bíblia Sagrada. Nenhum outro livro pode substituí-la nesse quesito. O ápice de toda a narrativa bíblica culmina no Evangelho, que é a principal mensagem de toda a Bíblia. Ao ler os Evangelhos, podemos observar boquiabertos a pessoa central de toda a Escritura, Jesus Cristo. Sendo Jesus a pessoa central de toda a Bíblia, nossa teologia precisa ser cristocêntrica, ou seja, tudo precisa se alinhar a Cristo. Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 11. O verbo da criação se fez carne e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Desse modo, compreendemos que em Cristo está a plenitude de ambas as naturezas. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. A doutrina da humanidade e deidade de Cristo revelam a beleza entre o extraordinário e o simples, a beleza entre o sobrenatural e o comum, ambas coadunando no mesmo ser. O que podemos aprender com Jesus? Será que podemos aprender a andar sobre as águas? Ou quem sabe transformar água em vinho e multiplicar pães e peixes? Bom, é verdade que Jesus afirmou que sinais, curas e maravilhas acompanharão aos que creem. Mas, sobretudo, podemos aprender com Jesus as coisas mais humanas e simples possíveis, como a arte da paciência e do diálogo, a harmonia entre disciplina e liberdade, a coragem da bondade, a ousadia da fé, a integridade do amor, a firmeza da verdade, o poder do perdão, a vida de oração e de ensino. Podemos aprender com Jesus a não desperdiçar a nossa vida, mas vivê-la com propósito e intensidade. Jesus disse: "Aprendei de mim." Ele não estava propondo um curso intensivo de como se tornar um semideus em apenas 3 anos. Jesus queria, na verdade, que as pessoas aprendessem sobre sua mansidão e humildade. Cristo, ainda que sendo unigênito de Deus, aquele que tem a mesma natureza, a mesma substância de Deus, ainda assim viveu como um homem de carne e osso. Eu diria que podemos aprender tudo o que quisermos por meio de Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Podemos aprender desde a criação do universo até sobre os mistérios do mundo espiritual. Mas se não aprendermos a nos colocar no lugar do próximo, se não aprendermos a controlar os nossos impulsos, desejos e vontades, então perdemos o mais sublime e prático ensino de Cristo sobre mansidão e humildade. Podemos aprender tudo sobre a vida, tudo sobre a humanidade, tudo sobre Deus, mas se por meio de Cristo não aprendermos a viver como Ele viveu, então nosso cristianismo fica reduzido a nada.
Seguramente, Jesus é a personalidade mais interessante que já pisou nessa terra. Afinal de contas, nunca ninguém antes venceu a morte definitivamente. Cristo é aquele que se fez finito para se fazer transcendente aos nossos olhos. Em Cristo ganhamos uma esperança pós-morte, mas também ganhamos uma esperança na vida. Jesus não é um mito como Hércules ou o rei Arthur. Indubitavelmente, Jesus é uma pessoa real e um fato inigualável e incontestável na história humana, sendo dessa forma, a despeito da tendência religiosa de cada um, seu estilo de vida, bem como sua personalidade, deveria ser profundamente estudada, analisada e almejada. Sua vida sobrenatural foi marcada por um caráter esmerado. Jesus abraçou hábitos simples que moldavam suas intenções, seu foco e suas atitudes. Jesus tinha um estilo de vida que qualquer pessoa pode praticar. Se queremos saber onde o vento faz a curva na história humana, precisamos nos aperceber do Cristo histórico e real e de suas testemunhas oculares. Partindo do princípio de que, quando falamos sobre Jesus e cristianismo de modo geral, estamos falando de fatores históricos e não de um misticismo ou conto de fadas. Desse modo, alimentamos a consideração da dança harmônica entre razão e fé. Isto quer dizer, não podemos alimentar um enquanto o outro morre de fome. A fé cristã não é um delírio, não está baseada em fantasias ou fábulas. Existe uma convergência entre o absurdo e a fé. Existe uma convergência entre a subjetividade da fé e os limites da ciência, porque vai sempre existir algo que não podemos compreender. Para a ciência sempre haverá mistérios e segredos inexplorados. Por isso, admitir que Jesus existiu e fez tudo como fez, de acordo com os relatos escritos por testemunhas oculares, é esbarrar de cara na epifania, que explode nas entrelinhas das cartas do apóstolo João, quando este diz: "E Deus se fez carne e habitou entre nós." Para além de uma tradição folclórica religiosa, não recebemos o Evangelho tal qual uma invenção humana, mas como a intervenção divina na vida humana. O Deus que habitou entre nós tinha hábitos, costumes e um estilo de vida para lá de especial. Talvez os milagres de Cristo não possam ser explicados pela ciência, ou tampouco sejam cientificamente reproduzidos por qualquer um de nós. Afinal de contas, milagres são milagres, mas seus hábitos podem ser vividos por qualquer pessoa que queira, independente da nacionalidade, credo ou classe social. Já os ensinos de Jesus quebram paradigmas, pois são simples e profundos ao mesmo tempo. Os ensinos de Jesus são tão simples que podem ser entendidos por uma criança, mas também são tão profundos que podem colocar o mais nobre e refinado filósofo para pensar por milênios a fio. A doutrina do Deus que habitou entre nós descortinam pilares espirituais que continuam sendo desafios a serem vividos até os nossos dias. Nunca ninguém foi tão desprovido de ambição ou poder, e ao mesmo tempo tão poderoso pelo que era. Eu digo poderoso pelo seu caráter e pelo que ensinava e fazia. Seu maior mandamento de amar uns aos outros parece algo trivial, mas amar dá muito trabalho, como escreveu Carlos Drummond de Andrade. Amar é privilégio de maduros, pois requer construir vínculos e ao mesmo tempo requer desprendimento, requer esforço, maturidade, inteligência e dedicação de tempo e afetividade. Basicamente, é a grande revolução do ser. Conhecer a verdade não significa necessariamente conhecer toda a verdade. Como disse o apóstolo Paulo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, você não precisa saber tudo sobre a vida ou tudo sobre teologia e tudo sobre os homens, para entender que amar é o bastante para as relações humanas. O conhecimento ensoberbece, mas é o amor que nos ensina como se portar. É o amor que verdadeiramente importa e nos faz viver com sentido e propósito. Os ensinos de Jesus se tornam desafios necessários
ainda mais quando levamos em consideração o desfecho que tomou a vida dos mortais em pleno século XXI, porque o amor do qual se referia excede o espectro da conveniência, pois não se trata de amar somente pessoas boazinhas e agradáveis, mas de amar inimigos, pessoas que nos são contrárias. Isso pode incluir pessoas detestáveis e opositores rancorosos e até maldosos. Portanto, o amor ensinado e vivido por Cristo é o poder de Deus contra a correnteza dos poderes humanos, pois quem jamais ensinaria que devemos amar inimigos? É o amor de Deus em Cristo que nos leva a viver uma vida poderosamente transformada e transformadora.